Eu não sei se vocês viram recentemente, lá nos Estados Unidos, estava tendo uma palestra e uma jovem entrou no meio e pegou o microfone e falou que amava Jesus Cristo. Quem viu isso? Levante a mão, quem viu? Talvez você... Eu, quando olhei aquela cena, eu fiquei me perguntando se seria ousadia, atrevimento, o que seria daquela jovem. Mas a primeira coisa que nós queremos falar aqui é que no Brasil nós estamos vivendo um conceito de adoração de Jesus que está se restringindo a apenas a emoção e ao sentimentalismo. Um romantismo que, na verdade, ajunta o povo, ajunta uma banda, ajunta um vocal e começa a adorar, e a gente até chega e diz assim, vamos adorar Jesus. Há um autor que diz que adoração, A.W. Tozer, ele diz que a adoração é a nossa respiração. Adoração é um estilo de vida. Só que nós tomamos a adoração como um conceito de sentimentalismo. Principalmente quando veio dos Estados Unidos a ideia de adoração como uma forma de canto especializado. E a adoração, ela não está ligada à nota de uma música, ela não está ligada a uma melodia perfeita, porque se fosse assim, Spinoza, se fosse assim, Bach, se fosse assim, Beethoven, estaria adorando. A perfeição da voz, a perfeição do timbre, a harmonia, ela é bonita e é perfeita. A orquestra, há cantores famosos lá fora, que cantam até melhor do que nós e muito mais do que certos cantores evangélicos. E a gente até escuta cantores no nosso meio dizendo assim, se eu vou apresentar para Jesus, eu tenho que apresentar o melhor. E o conceito de melhor da gente está sendo na perfeição da harmonia, dos músicos, dos instrumentos, da voz, do timbre. E a gente pensa que isso é adoração. É por isso que eu achei muito importante esse tema desse evento aqui, Adorando a Jesus, porque a adoração que nós queremos falar hoje à noite, que eu quero chamar a vossa atenção, jovens, em especial os jovens que estão aqui. Essa adoração, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. E quando a gente atenta para essa questão de adorar Jesus, duas coisas nós precisamos compreender de imediato. Há duas concepções que, na realidade, se nós analisarmos, elas giram em torno da pessoa de Cristo. Uma é chamada de pluralismo. Digam comigo, pluralismo. Vamos lá, bem forte, pluralismo. Nela, nesse pluralismo, Cristo, ouçam bem, se vocês atentarem, Cristo não é visto como um Deus. Por que eu perguntei dessa moça? Porque tem muito jovem aqui, tem muito irmão, tem até pastores que dizem assim, eu amo adorar Jesus. Só que adorar Jesus não é apenas um conceito de boca, deve ser um conceito de mente e de coração. Amém? Quando você vai para Marcos 12, 30, 31 em diante, Jesus diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Olhem para cá, entendimento. Quando você vai para Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação, ela não é intelectual. Quando nós vamos para 1 Pedro 3,18, quando ele diz, crescei na graça e no conhecimento. Não é intelectualidade. Não é intelectualidade. Quando você vem para 1 Coríntios 2,10, a Bíblia diz, o Espírito penetra até as profundezas de... Só quem pode trazer as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Nós não podemos adentrar nas profundezas de Deus se o Espírito Santo não estiver em nós. É por isso que nós só podemos adorar perfeitamente se o Espírito Santo trouxer a verdade de Deus para nós. E uma coisa que muita gente não quer é a pedagogia do Espírito. Todo mundo quer o grito do Espírito, quer o pulo do Espírito, quer o rodopiar do Espírito, mas não quer a pedagogia do Espírito.
Qual é a pedagogia do Espírito, pastor Ziel? 14:26 de João, 16:13 de João. O Espírito Santo vos guiará aonde? Vamos lá. O Espírito Santo vos guiará em toda verdade. E ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Aí quando você vem para Mateus 28:19, Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as... Mas como é que é para fazer discípulo de todas as nações? Ensinando a guardar tudo o que eu tenho dito. Qual é a pedagogia do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? É trazer o ensino de Cristo para nós. E aí, quando você vem para essa ideia pluralista, por que eu quero falar isso aqui? Porque dentro dessa visão pluralista, nós estamos vivendo a época do politicamente correto. E todo mundo aceita qualquer tipo de crença quando você não toca na crença dela. O que a pós-modernidade está pregando? É que toda religião, ela tem um punhado de verdade. Ela tem uma dose da verdade. Então, se eu não atacar a tua religião e você não atacar a minha, nós estamos e vamos viver bem. E vamos viver bem. Só que aí entra algo muito interessante. É que dentro desse pluralismo, o Jesus que nós pregamos, será se ele é o mesmo que o islamismo pode falar? Ele dá ênfase sobre Jesus? O Jesus que nós pregamos, será se é o mesmo Jesus presente em alguns cultos e religiões afro? O Jesus que nós pregamos, será se é o mesmo Jesus do maçom? O Jesus que nós pregamos, é aqui que eu quero falar, porque dentro do pluralismo, alguns veem Jesus como um filósofo, um camponês, vê Jesus no nível de Zoroastro, de Kinash, de Buda, Hare Krishna. E aí? Qual é o Jesus que nós pregamos? E às vezes eu estou na igreja, eu estou aqui adorando, a música vem, eu levanto as mãos, eu me sacudo, eu pulo. Mas lá fora, será se eu tenho o desafio, a coragem de dizer quem é o meu Jesus? Aqui está a primeira coisa que nós podemos analisar. Hoje, todas as religiões, o Comitê Nacional e Mundial Ecumenista, ele diz que é o seguinte: todas as religiões são boas e cada uma delas vão levar a algum lugar. Hoje, cada pessoa pode aprender. Qual é a política hoje? Eu aprendo com o muçulmano, eu aprendo com o hindu, eu aprendo com o indiano, eu aprendo com o feiticeiro, eu aprendo com o macumbeiro, eu aprendo com o filósofo, eu aprendo com o ateu. Mas para lá, o Jesus que eles estão adorando é o mesmo também que eu adoro? Por exemplo, Jesus era um camponês? Não. Jesus era um revolucionário? Não. Jesus era um bom homem da moralidade, apenas isso? Não. E quem é Jesus? Qual é o Jesus que eu adoro? Se é uma coisa que vocês precisam entender, que vocês colocaram ali, adorando a Jesus, o Senhor Jesus perguntou para Pedro, para todos os discípulos, Mateus 16, 13 até o 16. O que o povo está dizendo aí? Que eu sou a mesma coisa de hoje. Estão dizendo que tu é Buda. Aí é. O que estão dizendo aí? Estão dizendo que tu és um profeta, o iluminado. O que estão dizendo? Estão dizendo aí que tu és João Batista. O que estão dizendo aí? Estão dizendo aí que tu és Jeremias. Olha o conceito do povo. Jesus se vira para os discípulos e diz: mas vocês que vieram aqui esta noite adorar a quem? Vamos lá, diga bem forte. Adorar a quem? Aí ele pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Ele falou ali. Agora preste bem atenção. Será se um jovem universitário que pesquisa Jesus, analisa Jesus, coloca ele dentro de um tubo, de uma lógica humana, ele fica entendendo, lendo tudo sobre Jesus, se ele pegar os livros de grandes críticos de Jesus? Por exemplo, Ernest, que tinha uma fé grandiosa em Jesus, depois passou a negar a Jesus. Batierma, que foi um grande doutor na área de grego,
estudou com um dos maiores, das maiores autoridades de grego do mundo, hoje nega Jesus. E aí? E se você encontra essas pessoas que negam a Jesus, como é que você vai encarar essa realidade? Jesus perguntou, o que estão dizendo por aí? Estão dizendo que tu é desse jeito aqui, estão dizendo que tu é isso, estão dizendo que tu és aquilo. Jesus disse, mas vocês que andam comigo, estão convivendo comigo, estão vendo o que eu faço, o que vocês dizem que eu sou? Aí ele já falou. Pedro olhou e disse, tu és o quê? Então Jesus não é um camponês, ele é o filho do Deus? Então Jesus não é o filósofo, ele é o filho do Deus? Então Jesus não é apenas um revolucionário, ele é o filho do Deus? E para adorar ele como sendo Deus vivo, só se tu também tiver o espírito de vida dentro de você. Quando você olha para esse texto bíblico, Jesus disse para Pedro, não foi a carne nem o sangue. Vamos lá, diga bem forte, não foi a carne nem o, mas quem te revelou? Pronto. Quem te revelou foi o meu Pai. Se você pegar João 1, 10, 11, quando você pega João 1, 10, 11, você vai ver que Jesus diz assim, olha, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem. Então, se você chegar aqui, antigamente eu fazia isso, meus irmãos, eu pegava o microfone, eu tentava forçar os irmãos para dar glória, eu estou vendo uma nuvem aqui, eu estou vendo o negócio, está pairando aqui. Ei, espera aí, mas tu não está no mesmo mundo que eu estou? Tu não tem o mesmo espírito que eu tenho? Se tu tens o mesmo espírito que eu tenho, tu vai estar no mesmo universo que eu estou. Aqui é que está o mistério. Então ouçam bem, não é uma questão de criar um culto naquele dia, não é uma questão de criar um ambiente naquele momento. É Jesus viver dentro de você e você saber que ele é o quê? O Filho do Deus. Se cada crente souber que ele é o Filho do Deus vivo, vai adorar ele em espírito e em verdade. Só quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus.